Olá, turma, tudo bem? Vamos hoje falar do sistema linfático. Ontem nós começamos a falar do sistema imunológico e aí a gente falou da importância do sistema imunológico, né? E aí a gente agora vai falar do sistema linfático, que ele também contribui aí no auxílio do sistema imunológico do indivíduo, mas ele tem outras funções, não é só isso não. O principal sistema, né, da defesa do organismo, eles são constituídos, na realidade, pelos nódulos linfáticos, que também a gente chama como linfonodos, tá? Então, é uma rede complexa de vasos que eles ficam ao lado do todo o nosso sistema circulatório, tá? E eles são responsáveis por transportar a linfa aí nos tecidos linfáticos para os tecidos, o tecido circulatório. É importante salientar que, embora nós ainda não tivemos, né, a aula de sistema circulatório, é importante salientar que ele funciona basicamente igual. A única diferença é que no sistema circulatório a gente tem o coração, que é a bomba que vai aí fazer com que esse sangue percorra, né, pelo nosso sistema. Na linfa não existe uma bomba, né, como o coração, para estar fazendo essa circulação. Então a gente precisa aí estar se movimentando, né? É importante o movimento justamente para fazer com que essa linfa ela circule e ela volta novamente aí para o nosso sistema circulatório e por aí vai, tá bom? E aí a gente vai falar um pouquinho disso aí, como que funciona basicamente esse sistema. O sistema linfático, ele fora esse papel que se tem também, né, da proteção das células imunes, ou seja, a junção aí com o sistema imunológico, ele também atua na absorção dos tecidos, dos ácidos gráficos e o equilíbrio também dos fluidos, tá? Ou seja, dos líquidos aí nos tecidos. Então, acabei de dizer que aquele indivíduo como o sistema linfático funciona através do nosso movimento. Então, por exemplo, aquele indivíduo, aquele paciente fica muito tempo parado, muito tempo acamado, a gente fica muito tempo em pé ou muito tempo sentado, a gente percebe que os pés, principalmente os membros inferiores, eles vai começando a ficar o quê? Edemaciados, inchados, tá? E isso é justamente, pode ser aí esse líquido circulante que é a linfa, ela tá ficando retida aí nesses locais, tá? Então, por isso que é importante a gente tá se movimentando. Quando é aquele paciente acamado, lá na frente a gente vai falar mais, né, de patologias, de cuidados de enfermagem, tudo mais, mas quando é aquele paciente acamado, é importante que a gente, se ele não pode andar, a gente faça esse exercício aí com ele, justamente para que ele diminua aí esses edemas, ok? Eu mandei para vocês aí no material várias imagens sobre o sistema linfático, é um dos sistemas que eu mais amo, acho lindo, maravilhoso. E aí tem uma figura que tem exatamente como que funciona essa circulação aí linfática, onde também a gente vai ter os linfonódulos aí, que são os gânglios, tá? Vocês vão observar que eles têm uns pontinhos aí, e aí é onde são os gânglios. Geralmente também quando esses gânglios, o paciente apresenta aí, né, uma inflamação em alguma determinada região, esses gânglios geralmente eles se edemaciam, ou seja, eles incham um pouco e causa até um certo desconforto aí, é um lugar que fica dolorido e daqui a pouco a gente fala mais sobre isso aí, tá bom? Então, esses gânglios linfáticos, eles são chamados também de nódulos linfáticos, né? Eles medem mais ou menos em torno aí de 2 centímetros. E eles ficam presentes onde eu até citei, então eles ficam no pescoço, no tórax, na axila, tá? É uma região que realmente também muitas vezes a gente sente dores ali quando você tem um processo inflamatório, no abdômen e na virilha também, tá? Tem muitas pessoas também que às vezes acomete aí de um processo de inflamação, ou essa região da virilha ela fica mais edemaciada, o paciente consegue sentir aí mais o nódulo aumentando, e ele é bem dolorido mesmo, tá? Então, quais são os componentes aí, né, do nosso sistema linfático? Ele é formado por um tecido linfóide e distribuído por todo o nosso corpo. E são responsáveis aí, os linfonódulos, na realidade, por filtrar. Então, esses
pequenos linfonodos que eu falei, na imagem vocês conseguem verificar direitinho, eles são responsáveis por servir como um filtro. Então, eles, quando, né, a gente tem o acesso aí, onde a gente falou do nosso sistema imunológico, mas quando nós temos acesso a algum micro-organismo, nosso organismo consegue aí, né, filtrar isso, né, e nas glândulas linfóides, a gente consegue muitas vezes destruir aí, ou pelo menos neutralizar aí esse inimigo aí, para tentar evitar aí uma doença, tá? Por que eles ficam inchados, né? Então eu falei, às vezes eles incham e é justamente por isso. Então, às vezes, vai se passar esse determinado micro-organismo, tá? Resumindo assim, bem fácil para vocês, vai passar aí nesse sistema linfóide, quando passar no filtro, ou seja, nesses glóbulos linfáticos, nesses nódulos linfáticos, eles vão aí, tá o quê? Aumentando de tamanho, então os leucócitos vão estar agindo justamente para quê? Para tentar destruir aí, é por isso que muitas vezes eles ficam inchadinhos e também doloridos, então eles vão aí atuar na defesa do organismo, impedindo aí que esse micro-organismo permaneça aí nas partículas, né? E acabam aí entrando no nosso corpo, esse micro-organismo, esse corpo estranho que a gente vai considerar, e acaba provocando aí alguma doença. Então, antes que se chega lá na circulação, né? Porque esse líquido, essa linfa vai voltar para o sistema circulatório, ele vai lá e já consegue aí, ou pelo menos tenta destruir isso aí, tá? A linfa, quando a gente fala da linfa, ela é um líquido transparente alcalino, semelhante ao sangue. A única coisa é que ele é de uma cor, ele é transparente, tá? Ele não, por que ele não tem a cor do sangue, embora ele tenha algumas características? Porque ele não tem as hemácias. Então, são as hemácias que dão cor vermelha aí aos nossos sangues, tá? Os nossos, que também é conhecido como os glóbulos vermelhos. E aí ela apresenta um aspecto realmente meio que esbranquiçado, meio que leitoso aí a linfa, tá? E é responsável pela eliminação das impurezas. Então, se a gente pensar aí nas células, né? Então, lembra aquela carinha da célula que eu falei? Então, vamos trabalhar com aquela carinha que todo mundo conhece, aquela célula redonda. Dentro dela eu tenho o núcleo, em volta eu tenho o citoplasma, a parede a membrana celular, e aí eu tenho várias células. Lembra lá quando a gente começou a falar da introdução na anatomia, e aí a gente vai ter as células justapostas, ou seja, uma célula do lado da outra. Entretanto, essas células, uma do lado da outra, ela tem vãos, que a gente chama de espaços intersticiais, tá? Esses espaços intersticiais é aí que a linfa, ela acaba passando, e o sistema aí vai o quê? Vai absorver aí essa linfa lá para o sistema linfático, tá? Quando essa linfa ela não é absorvida em tempo certo ou de uma maneira correta, começa aí esses espaços intersticiais começar a encher, né, desse líquido aí, e aí o que acontece? Esse líquido ele começa a fazer, por exemplo, edemaciar, tá? Se tem um edema aí naquela região, naquele local e tudo mais. Então, a linfa ela tem um único sentido. Por exemplo, ele é unidirecional, então ele começa de um lado, então é circular, tá? E ele não vai parar, ele não volta para trás. É o único sentido aí, é como se a gente tivesse uma mão aí de mão, uma rua aí de mão única, tá? Não pode voltar para trás. E aí eles vão filtrar realmente aí, vai ser filtrada a entrada aí pelos linfonodos para ser lançado aí no sangue. Por isso que eles têm um papel aí de filtro, justamente para quando cair nessa circulação sanguínea, não tiver problemas aí de passar aí algum micro-organismo, tá bom? Bom, qual que é a dinâmica aí, o local onde vai se ter uma interativa, né? Lá no interior dos vasos linfáticos, circula substância denominada linfa. Esse fluido nos vasos linfáticos, tá? Esse fluido é semelhante ao tecido sanguíneo, entretanto, não apresenta leucócitos, linfócitos, hemácias e nem plaquetas, ok? São canais distribuídos, os vasos linfáticos, eles são canais distribuídos pelo organismo, os quais possuem válvulas que transportam a linfa na corrente sanguínea, tá? Sempre num único sentido, lembrando, impedindo assim que eles refluem. Atuam também no sistema de defesa, no transporte de linfócitos, e quando se tem alguma infecção, ele vai o quê? Ele vai se encher, tá? Aí a gente tem algumas glândulas importantíssimas aí,
do sistema linfático. Qual que é uma das maiores que a gente tem, o maior órgão aí do sistema linfático? O baço. Ontem eu falei sobre eles, né? Então, o baço é um órgão que ele é localizado abaixo do diafragma, aí que fica atrás do estômago, e ele tem um importante papel aí ele é responsável no organismo nas suas funções de produção, por exemplo, de anticorpos. Lembra lá dos linfócitos T e dos linfócitos B que eu falei ontem? E também das hemácias. E ele tem aí o que a gente chama de hematopoiese, ele tem um armazenamento de sangue e a liberação também de hormônios, tá? Porém, esse armazenamento, ele fica por um tempo. Então, lá no sistema hematopoético, a gente vai falar de tempo de cada célula sanguínea, quanto tempo fica. Então, esse baço, ele vai armazenar aí o sangue, tá? De um processo, então, por um tempo, por um período. Então, as hemácias vai ficar um período, as plaquetas vão ficar outro período e por aí vai. Quando chega esse período, o que faz? O próprio baço vai lá e fagocita aí essas células sanguíneas, onde lá na medula vai ser produzido, lembra a nossa fabriquinha sanguínea? Vai ser produzido aí outras células aí para se fazer aí esse rodízio, tá bom? Depois a gente tem o timo, onde eu também falei dele, que ele fica localizado lá na caixa torácica, né? Basicamente em frente aí do externo, e aí ele vai também estar produzindo substâncias como a timosina e a timina. E aí ele também é um órgão que serve para a defesa do organismo, porém esse órgão ele vai ficar ao longo da nossa vida, o tempo todo. Entretanto, quando nós ainda somos criança, ele é muito maior. Conforme a gente vai crescendo, ele vai diminuindo. Ontem eu até falei sobre isso, porque aí ele não vai perdendo totalmente a função, mas ele vai realmente atrofiando, tá bom? Depois a gente tem as tonsilas palatinas, que é mais conhecida aí como as amígdalas palatinas, que elas são responsáveis aí pela seleção de micro-organismos. Então é importante, né, as nossas amígdalas, porque também tudo quando a gente come, a gente fala, entra ar, né? Então o que acontece? Ela serve também como um filtro aí para estar ajudando a gente nessa defesa. As amígdalas, elas têm aí um formato que parece a parede dela parece a casca de laranja, então ela tem uns furinhos, tá? E ali vai ficando resíduos de sujeira, por isso que de vez em quando tem alguns momentos que você sente que a garganta tá suja, alguma coisa, você sente que sai aí umas crostinhas, não é? Aquelas crostinhas amarela, meia fétida, tá? Isso na realidade são resíduos aí de sujeira que foram ficando aí nas amígdalas justamente aí para poder estar dando essa defesa. Quando elas inflamam, o que acontece? Elas incham, elas doem, né? Tem indivíduos que têm febre, tem indivíduos que acaba tendo muita dificuldade para deglutir, para falar e por aí vai, tá? Mas elas fazem parte aí também do nosso sistema linfócitos, que vai fazer aí a defesa do nosso organismo, tá? E a gente lá atrás dela, a gente tem o que a gente chama também de adenoides, que também faz esse processo aí de proteção, tá bom? Por enquanto vou ficar por aqui. Deixei algumas curiosidades aí no material de vocês sobre algumas doenças do sistema linfático, embora a gente ainda não vai chegar para falar, né, de doenças e tudo mais, mas de algumas curiosidades que se tem aí em relação ao sistema linfático e a celulite, tá? E aí, qualquer coisa a drenagem linfática, tá? Falei aí nessas curiosidades. E aí vocês dão uma lidinha aí no material. Vou passar já uns exercícios para vocês também estar fazendo para complementar o conhecimento de vocês. E aí eu espero vocês lá no Zap para a gente poder estar tirando aí as dúvidas que vocês terão aí em relação a esse estudo aí. Beijos, até mais.